Caro telespectador, meu querido irmão, a paz do Senhor. Nós estamos iniciando mais um programa da Escola Bíblica Dominical em Debate. Esse é um programa de inteira responsabilidade do Departamento de Ensino Bíblico da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Mossoró, Rio Grande do Norte. Nós estamos estudando mais uma lição extremamente importante que precisamos cada vez mais ter esse amparato e habilidade suficiente para evangelizar. Nós estamos estudando nesse terceiro trimestre de 2016 o desafio da evangelização, obedecendo ao ídolo do Senhor Jesus, de levar as boas novas a toda criatura. A lição que nós vamos estudar, a lição número 12, que vai tratar sobre a evangelização real na era digital. O textuário diz: então o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão e torna-a bem legível sobre as tábuas, para que possa ler, que correndo passa. Abacuque, capítulo 2, versículo 2. A Verdade Prática nos traz a seguinte lição: na era da informação instantânea, somente o Evangelho eterno para dar esperança à humanidade. Que coisa tremenda, né, meu querido irmão? Realmente uma lição instigante, uma lição maravilhosa. Nós temos aqui nessa bancada nosso querido professor Calafange. Seja bem-vindo, professor Calafange, ao programa Escola Bíblica Dominical em Debate. É um programa realmente que é feito para você, para edificar a sua família, para realmente difundir a graça excelsa de Cristo Jesus. Nós vamos agora para um breve intervalo e logo após estaremos dando continuidade com o programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Caro telespectador, meu querido irmão, estamos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Esse é um programa realmente edificante. A lição de hoje é uma lição muito importante para darmos continuidade realmente a esse tema que nós estamos tratando em todo esse trimestre de 2016 para tratar sobre os desafios da evangelização. Nós já estudamos, debatemos aqui a minha pessoa, o pastor Fábio, o pastor José Roberto, em outras edições anteriores, sobre os desafios da evangelização. E realmente os desafios da evangelização são tremendos, mas é uma responsabilidade da igreja proclamar as sacrossantas e inerrantes palavras do nosso Deus. E aqui nessa lição, a lição de número 12, a evangelização real na era digital. O século XXI realmente mostrou sua cara, mostrando realmente o avanço tecnológico de uma forma estrondosa.
tanto no aspecto positivo como também no aspecto negativo. E aqui nós observamos claramente, na verdade prática, interessante aqui o Claudio de Andrade, tratando esse aspecto sobre o avanço da tecnologia, diz assim, ó, na era da informação instantânea, que é justamente esse século XXI, que trata sobre esse volume gigantesco realmente de informações instantâneas nas redes sociais, na internet propriamente dito, né? Então, na era da informação instantânea, somente o Evangelho eterno para dar esperança à humanidade. Em meio a esse avanço tecnológico, realmente ainda a palavra de Deus ainda proporciona a fé, a esperança e o amor para essa humanidade realmente tecnológica das informações instantâneas. Nós observamos aqui na introdução que o conhecimento produzido no último século é superior a tudo que foi escrito, descoberto e inventado anteriormente. Que coisa tremenda, né? A gente observa que todo o argumento, né, do avanço tecnológico, dos dias atuais, dos dias odiernos, em comparação, né, os dias anteriores, realmente é um volume gigantesco e muitas vezes descontrolado. Nós observamos aqui algumas orientações do Claudio Corrêa de Andrade, que é o comentador da nossa lição, trazendo aqui algumas informações extremamente importantes. Entretanto, embora toda essa pujança, né, desse desenvolvimento das informações instantâneas, nós precisamos destacar e afirmar que a era da informação instantânea, apesar de suas facilidades, constitui-se um grande desafio para a obra de evangelização. Realmente, nos seus aspectos positivos e também nos seus aspectos negativos. Mas nós vamos destacar os dois lados da mesma moeda nesse aspecto. Então, tendo em vista a realidade, né, da era da informação instantânea, é urgente mostrarmos esta geração que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, como assim está escrito no escrito da Epístola aos Hebreus. Então, por intermédio das redes sociais. Para o caro telespectador, meu querido irmão, professor da Escola Bíblica Dominical, possa estar munido de algumas informações interessantes, a minha pessoa e o professor Calafange, que está aqui na nossa mesa, na ausência do pastor José Roberto, pastor Fábio, que está em missão, né? É um trabalho extremamente importante, fazendo missões. Nós vamos aqui compartilhar de grandes coisas interessantes para enriquecimento da sua aula. Eu aqui inicialmente já começo também, além dessas palavras introdutórias, para o enriquecimento da sua aula e para o enriquecimento desse debate, destacar algumas questões no aspecto da evolução das mídias sociais. Olha só o que diz, pesquisa, né? Mais de 50% da população mundial tem menos de 30 anos de idade. Apenas pesquisa. Logo, esses dados que nós vamos colocar aqui, a minha pessoa e o professor Calafange, essas informações concernentes às mídias, você pode até dizer, não, mas elas são ultrapassadas, mas é apenas um referencial para que você possa ter uma ideia. E realmente, professor Calafange, essas informações, com o passar do tempo, dentro da estrutura, né, das informações instantâneas, você pronuncia, né, no aspecto tecnológico uma informação hoje, amanhã essa informação já está em desuso. Não é verdade, professor? É verdade, professor Soares. Nós estamos diante de um cenário atual que requer de nós algumas responsabilidades, algumas ações. E nós precisamos, diante desse trimestre, diante desse assunto que nós estamos tratando nesse trimestre, que trata sobre o desafio da evangelização, e vem a nos mostrar, a trazer um despertamento para a Igreja do Senhor, para a sua grande missão, né? Essa missão de evangelizar. Nós percebemos, durante as lições que foram estudadas, os desafios que nós estamos enfrentando, onde nós devemos focar as nossas energias com relação à evangelização, e há alguns grupos que, ao passar do tempo, foram ficando um pouco que esquecidos. E o Evangelho do Senhor, ele está em sua completude, voltado para toda a humanidade, sem exceção. E aí nós percebemos nessa lição, não diferente das demais, que nós precisamos focar na evangelização, como diz nessa lição qual nós estamos estudando, a evangelização real na era digital. E é mais do que notório essa necessidade hoje, não é, professor Soares? Uma era em que é uma era digital, em que as pessoas estão apegadas, né, à tecnologia, a smartphones, à internet, Facebook, né? E é mais uma ferramenta que pode ser usada para o bem. Mais à frente nós vamos perceber que isso traz benefícios e malefícios, mas nós não podemos encarar simplesmente a evangelização, a rede social, como algo ruim, mas nós podemos fazer um bom uso disso
usando como um artifício, como instrumento para a evangelização. Perfeitamente, professor Calafange, a gente percebe que o avanço da tecnologia, das mídias sociais realmente é relevante e a gente vai sempre tomar o aspecto positivo, né? Só para enriquecimento da aula, como nós já destacamos anteriormente, e a fala do professor Calafange realmente foi brilhante nesse aspecto aí, cerca de 96%, né, dos cidadãos mundiais participam de alguma rede social. Então, esse dado é um dado extremamente relevante, né, da contribuição das redes sociais nesse aspecto também. Por exemplo, o Facebook chega mais aí às cifras de 1,15 bilhão de usuários únicos, né, nas redes sociais. Realmente esse dado eu acredito que eu peguei alguns meses atrás, eu acredito que já esteja ultrapassado. Mas apenas para nós termos um referencial dessa rede social. Por exemplo, o YouTube, eu acho brilhante o YouTube, não é verdade? Até porque tem até um canal no YouTube também. E aí é importante a ferramenta do YouTube na evangelização. Você grava seus vídeos. Existe aí cerca de 1 bilhão, né, de acesso no YouTube. Cerca de, por exemplo, no WhatsApp, cerca de 350 milhões. No Google, 327 milhões. Então, a mídia social superou, por exemplo, um dado que eu vou destacar aqui, por exemplo, a pornografia, segundo algumas pesquisas, destacando aí a atividade na web, em primeiro lugar, que no caso era a pornografia. Então, essas mídias realmente elas vão aparecer aí de uma forma bastante significativa e a igreja realmente tem que se apoderar, como se apodera dessas redes sociais, dessas mídias, dessas informações instantâneas para proclamar, testemunhar das verdades sacrossantas de Cristo Jesus. Mais outros dados aí para enriquecimento da sua aula também destaco, por exemplo, a mídia social superou, como já destaquei, em cada 8 novos casamentos nos Estados Unidos no ano passado, se encontra através das mídias sociais. Que coisa, né? Muitas pessoas aí encontraram a sua meia metade, sei lá, você pode dizer assim, mas a maioria das pessoas diz assim, professor Calafange, né, de uma certa forma, isso traz alguma informação interessante, né? O número de anos para atingir 50 milhões de usuários. Por exemplo, o rádio levou 38 anos, a TV 13 anos e a internet apenas 4 anos. Olha só, professor Calafange, que coisa tremenda, não é verdade? Então, nesse ponto, nós podemos destacar claramente que essas informações, por exemplo, o número de anos para atingir milhões de usuários, o iPod, 3 anos, né, iPod, iPad, né, tanto essas tecnologias realmente extremamente importantes, iPhone, iMac, tablets, notebook e por aí vai, outros instrumentos extremamente importantes. O download, né, de aplicativos, iPod, atingiu 1 bilhão em 9 meses. Nós não temos a escolha se devemos usar mídia social. A questão é a forma como utilizá-la, como afirma Eric Kuhlman. Então, são dados importantes, meu caro telespectador, meu querido irmão, professor da Escola Bíblica Dominical. É importante você fazer uma pesquisa, dê esses dados para vocês, é um dado importante, mas você pode fazer outras pesquisas no próprio YouTube, né, que é um site de publicação de vídeos, né, do Google, um site de pesquisa de sobremodo, né. Por exemplo, Facebook, né, nós podemos destacar também, fosse um país, seria o maior, né, o terceiro maior país do globo terrestre, né? Então, o Facebook, né? Realmente a cifra de acesso ao Facebook é algo tremendo. Então, existe mais de 200 milhões de blogs espalhados pelo mundo afora nas redes sociais. Então, são extremamente importantes esses pontos de vista, não é verdade, professor Calafange? É verdade, professor Soares. Nós percebemos que, principalmente nas últimas décadas, né, aconteceu um start muito grande com relação ao avanço da tecnologia, né? Então, várias tecnologias ficaram ultrapassadas nessa última década, principalmente, e a gente vê que nós precisamos nos adequar àquilo que está acontecendo com relação à tecnologia. E, nesse momento, eu me dirijo a você, professor, você, aluno que é dedicado à Escola Bíblica Dominical. Nós precisamos nos utilizar dessas ferramentas que atualmente estão disponíveis para nós, para que possamos deflagrar, para que possamos multiplicar a evangelização perante esse mundo que está carente, que está sedento, mas não reconhece enquanto essa mensagem não chega para eles. Então nós precisamos usar das ferramentas que a atualidade nos propõe para que nós possamos realizar o trabalho do Senhor, a missão do Senhor Jesus Cristo com toda a eficácia possível.
Perfeitamente, professor Calafonge, realmente as suas explicações foram maravilhosas. Então, alcançar esse campo missionário virtual de pessoas reais e caminhando para o Lago de Fogo é uma necessidade imperiosa da Igreja de Cristo Jesus. Meu caro telespectador, nós vamos agora para um breve intervalo e logo após estaremos dando continuidade ao programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Muito bem, estamos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Sempre lembrando, meu querido irmão, nós estamos estudando o desafio da evangelização, não é verdade? Obedecendo ao ídolo do Senhor Jesus Cristo, levar as boas novas a toda criatura. O bloco anterior nós tratamos, dando algumas informações interessantes e importantes concernente o avanço, né, das informações instantâneas. A minha pessoa, o professor Calafonge, brilhantemente fez as suas colocações realmente extremamente relevantes. Chegamos agora no tópico, só para dar algumas pinceladas ainda, no tópico 1.1 da nossa lição, destacando aí o pecado em série, que nós destacamos anteriormente, citando nessas tecnologias de uma forma geral. Davi, certa vez, ao invés de ir à casa com seus homens, resolveu ficar no palácio. Todo cristão conhece essa história, né, desse episódio negativo na história do rei de Israel. Davi, lamentavelmente, realmente, em vez de estar na batalha, registra o texto sagrado, Davi ficou no seu palácio e aí observou uma jovem nobre, né, uma jovem realmente bela, e aí Davi começou a maquinar algumas coisas realmente indevidas no seu coração. E aí realmente a gente percebe na história, a mulher que se estava lavando era a mulher de um personagem importante chamado Urias, né, uma mulher bela, e Davi quis usurpar essa mulher de Urias e usurpou realmente, naufragou nesse aspecto aí, num aspecto moral. Realmente um exemplo negativo aqui na história de Davi. Mas nós percebemos claramente, mesmo sabendo que Betseba era a esposa de Urias, convidou ao palácio com ela e pecou. Então, Davi pecou nesse aspecto aqui, realmente desejou e ainda piorou, professor Calafonge, né, nesse aspecto. Além de ele ter pecado, além de realmente ele ter desejar a mulher do próximo, ele cometeu realmente um pecado duplo, né? Desejou a mulher do próximo, ou seja, adulterou e posteriormente cometeu um homicídio. Realmente, isso foi extremamente grave na vida de Davi, que anos após, realmente, a família de Davi realmente pagou caro por esse aspecto. Não é verdade? Então, isso é um ponto que a lição nos coloca, pecado em série, que nós tratamos aqui no tópico 1.1. No tópico 1.2, queremos destacar também aqui, professor Calafonge, né, no tópico 1.1, redes de intriga. O que é que o irmão pode dizer nesse sentido aí? Meu amado irmão, nós podemos perceber, principalmente nesse primeiro tópico, que fala sobre pecadores digitais na mãos de um Deus real, a particularidade da Bíblia, né, da palavra de Deus, a inerrante palavra de Deus, onde nós percebemos que, diferente de alguns livros históricos, se demonstra a questão a tendência de se trazer uma versão apenas da história. E nós percebemos, através da história que é escrita em 2 Samuel, alguns lados desse rei Davi, que é um homem segundo o coração de Deus, mas um ser humano que a Bíblia também explora os erros que ele cometeu para servir como exemplo para nós ainda hoje. E nós percebemos que Davi, ele tomou algumas ações que desagradou a Deus e que hoje nos serve de exemplo para que nós venhamos a aplicar em nossas vidas. Como foi bem dito pelo professor Soares, as ações que foram tomadas
pelo nosso irmão Davi e que veio a desagradar a Deus, formando aquela rede de intrigas e isso vindo a culminar até mesmo em atitudes que posteriormente os seus filhos vieram a tomar também. Vendo que aquilo que nós plantamos no meio da nossa família traz consequência até mesmo para os nossos filhos. E nós podemos enxergar isso, professor Soares, em Aminon, filho de Davi, né, que veio também a tomar algumas ações que veio a culminar em uma certa desgraça, um certo mal que sobreveio sobre a família daquele rei Davi. Então nós podemos observar que essa rede de intrigas que se forma, e hoje isso está exponencialmente multiplicado, né? Que aquilo que se fazia anteriormente tinha um certo campo de atuação, mas hoje, com toda essa era digital, que é o tema que nós estamos tratando, o que fazemos hoje, o alcance é muito maior e muito mais rápido. Então, as mídias digitais, elas podem ser usadas e as consequências que são sentidas são maiores do que poderiam ser sentidas antigamente. Então, nós podemos perceber isso, não é isso, pastor? Exatamente, professor Calafões, né? O efeito é devastador, né? O alcance realmente dos tentáculos das redes sociais, das informações instantâneas, outroramente em relação ao aspecto antigo, né? Realmente, o camarada, por exemplo, para acessar qualquer tipo de coisas indevidas, né? Ficar num ambiente seleto, né? Num ambiente seleto. Agora não, é só um clique. É só um clique e realmente poderá trazer consequências realmente nefastas. E hoje você tem uma facilidade. Anteriormente, há umas 2 décadas atrás, até um pouco mais, você tinha uma TV em casa, né? um sistema de televisão que lhe trazia algo para aquele ambiente. E geralmente a televisão era voltada para grupos, né, de família. E hoje nós observamos que cada vez mais essa tecnologia está portátil, né? Hoje você no seu smartphone, aonde você estiver, seja na sala, seja no quarto, seja no banheiro, só um clique. Seja no metrô, então você está ali a sós e isso facilita para que você venha a ceder a alguns desejos, né? Para que você venha a ceder a algumas maledicências. Aquilo que antigamente você só conseguia ver em grupo, em televisores um pouco maiores, que requeria tomar um ambiente da sala, hoje você se vê só, né? E a atitude que você toma perante a essa nova tecnologia, a facilidade que ela lhe propõe, que ela lhe coloca à disposição, é que faz toda a diferença. É verdade, professor Calafões, interessante que essas redes sociais, essas informações instantâneas, ela vai provocando, né, um isolacionismo, né? As pessoas ficam isoladas no seu mundo, né? Outro aspecto interessante das redes sociais, que eu destaco também, é importante destacar que hoje nós temos perito para tudo, né? As pessoas nas redes sociais nunca leram um livro, nunca leram um livro de política, nunca leram um livro de sociologia, de psicologia, de teologia, ou seja lá, qualquer área de conhecimento, mas ele é um expert. Ele é um expert naquele conhecimento que ele começa a postar e muitas vezes a pessoa desavisada vai ser levada por essa onda, né, dessa informação instantânea. Então, meu caro professor, meu querido irmão, tenhamos cuidado nesse aspecto e vamos nos blindar nesse aspecto para que realmente não sejamos pegos por essas redes sociais e utilizá-la da melhor forma possível, como assim é o nosso objetivo, não é verdade? Então, se por um lado as redes sociais facilitam encontros, contato entre amigos e parentes distantes, por outro lado, traz essas consequências, traições, adultério, destruição de lares. Então, é um efeito devastador, nocivo, principalmente para as famílias cristãs. Então, precisamos nos blindar nesse aspecto. Então, no tópico 1.3, professor Calafões, também nós temos aí, né, outra informação aí, o e-mail fatal, né? É verdade, pastor Soares. Nós observamos que, lastreado ainda por essa passagem bíblica que trata sobre algumas ações de Davi e dos seus familiares, nós observamos aqui a ação que Davi tomou, né, em escrever uma carta ali para Joabe, com a intenção de tirar a vida de Urias para que viesse a tomar posse da sua esposa, né? Perfeito. E nós tomamos isso como exemplo, isso há milhares de anos atrás, há muito tempo, nós podemos trazer isso e transpor para essa questão dos dias atuais que nós temos hoje, né? Nós temos que observar as consequências que o e-mail, a forma como que nós nos comunicamos nos dias atuais, podem trazer essas consequências para as nossas vidas. E nós vemos aqui que o rei Davi, ele se usou do seu poder,
ele se usou da facilidade, se usou de um meio de comunicação para que viesse a prejudicar outra pessoa. E hoje, não diferente, professor Soares, nós observamos que muitas pessoas se usam das redes sociais, das mídias, para alcançar os seus objetivos e muitas vezes até sem se preocupar com o que vai acontecer em denegrir a imagem de alguém, em prejudicar alguém. Então, quando nós falamos de estar agradando a Deus ou desagradando a Deus, nós não podemos nos limitar simplesmente àquilo que falamos, àquilo que procedemos simplesmente em nossas vidas materiais, digamos assim, mas também preocupado com aquilo que nós escrevemos nas mídias sociais. Nós temos que usar esses artifícios como meios de bênção, de multiplicação do Evangelho de Cristo, e não para benefício próprio. Nós vemos nos dias atuais muitos que se usam desse meio para se promover e também para denegrir até mesmo líderes evangélicos. E, pasmem, né? Nós vemos atitudes como essa de pessoas que se dizem cristãs. E esse meio social ele tem que ser usado como algo diferencial. Nós temos que lembrar que o nosso testemunho nessa era digital, ele transpõe barreiras. O nosso testemunho nessa era digital, ele se multiplica. Então, aquilo que falamos, aquilo que procedemos, pode servir tanto para a edificação, tanto para o crescimento do reino do Senhor, como também para um obstáculo para o crescimento do reino de Deus. Então, que nós nos coloquemos utilizando desses artifícios, utilizando desses instrumentos, que nós nos colocamos à disposição do reino de Deus para que haja crescimento e não para que, através de um mau testemunho, nós venhamos a servir de obstáculo perante o crescimento do reino de Deus. Não é assim? Perfeitamente, professor Calafange. Interessante, eu quero citar também na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, diz assim, abra sua Bíblia aí, meu querido irmão. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Paulo aqui nos admoesta, nos mostra, apela para que realmente possamos usar a racionalidade dentro do aspecto do ensinamento das Sagradas Escrituras, como assim asseverou muito bem, destacou nosso querido professor Calafange. E ele diz mais, e não vos conformeis com este século, mas transformai pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, dentro desse aspecto, meu querido irmão, meu caro telespectador, receba essas orientações para que você possa ser bem sucedido nesse aspecto. Então, a gente percebe claramente, professor Calafange, né, que a responsabilidade da igreja nesse aspecto da evangelização é extremamente importante, não é verdade? Mas, meus queridos irmãos, o debate aqui está bom, o diálogo acho que está gostoso, mas nós vamos agora para um breve intervalo e logo após estaremos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Aguarda um pouquinho. Caros telespectadores, estamos retornando aí ao terceiro bloco, né, desse programa, onde nós estamos estudando nessa lição, como tema principal nesse trimestre, o desafio da evangelização, né? E nessa lição, em particular, nós já estamos estudando a evangelização real na era digital. Estamos retornando agora no tópico 2, né, onde nós estamos estudando aqui sobre o consertando a rede para Cristo. E nós vamos usar como lastro, né, nesse tópico, o que o Evangelho segundo escreveu o nosso irmão São Marcos, ele acaba relatando sobre o Evangelho de Cristo, aquele contato que o Senhor teve com os nossos irmãos Tiago e João, onde eles estavam consertando as redes para fazer a pesca.
E nada mais interessante do que nós analisarmos e fazermos aí uma analogia, né, professor Soares, com relação a esse ato que os nossos irmãos Tiago e João estavam fazendo. Eles estavam consertando as redes para que elas estivessem prontas para fazer o quê? A coleta, para que ela estivesse pronta para fazer o quê? A pesca. E é dentro desse contexto que nós entramos no segundo tópico, falando daquilo que nós podemos fazer, os instrumentos que nós vamos utilizar para realizar essa quão grande pesca, né? Que é uma pesca muito mais importante do que pesca de peixes, mas também a pesca voltada para as almas, para o reino do Senhor Jesus. Não é isso, professor Soares? Perfeitamente, professor Calafões. Importante a gente destacar esse tópico, consertando a rede para Cristo, né? Então, nesse ponto interessante, Paulo escrevendo em Gálatas, capítulo 1, versículo 6, diz: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Então, a gente podemos destacar nesse ponto, né? Paulo escrevendo também lá em Tito, no capítulo 2, versículo 11, dizendo o seguinte: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Jesus não fez acepção de pessoas em momento algum. Então, na verdade, nós, aqueles precisam realmente conclamar a orientação divina da parte do nosso Deus para realmente abraçar essa vocação de levar a boa nova de salvação de Cristo Jesus em todos os quadrantes da terra, utilizando de forma ordeira, utilizando de forma correta as informações instantâneas, as mídias, das quais nós já fazemos referências aqui, as mesmas, por exemplo, Facebook, YouTube, né, Google e vários outros instrumentos tecnológicos modernos que a sua eficácia realmente ela é instantânea e, quando bem utilizada, realmente ela vai produzir um efeito extremamente significativo. Então, é necessário que as pessoas utilizem a internet. É um ministério que exige vocação, pois o ambiente da rede global de computadores acha-se poluído com sites ruins e falsos. E como existe realmente sites falsos, professor Calafões, meu caro telespectador, meu querido irmão, precisamos ter cuidado nesse aspecto. Estou ministrando algumas disciplinas no CETADEM, Centro de Estudo Teológico da Assembleia de Deus, Mossoró, Rio Grande do Norte, e aí a gente se depara, fazendo algumas pesquisas no YouTube, professor Calafões, realmente se depara com muita heresia, com muitas pessoas, muitas especulações, tentando refutar as verdades basilares, fundamentais, cardeais da fé cristã. Bom, e esses instrumentos é para a propagação do Evangelho sacrossanto, inerrante de Cristo Jesus, e não ao contrário. Então, existem os sites horríveis, ruins, que nós não vamos dar, como assim diz o pastor Fábio muito bem, né, plataforma a essas pessoas, né? Pelo contrário, a gente vai publicar boas obras nas redes sociais, bons vídeos que tem no YouTube, uma forma de evangelizar, uma forma de propagar, de proclamar o Evangelho de Cristo Jesus, a boa nova de salvação em Cristo Jesus, que raiou em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra, na autoridade do poder do Espírito Santo de Deus. Então, meu querido irmão, é interessante que você realmente seja vocacionado, preparado, ponderado, seja equilibrado a utilizar esses instrumentos de uma forma realmente bem eficaz, para que o nome de Jesus possa ser exaltado em todos os cantos e recantos do planeta Terra, de uma forma maravilhosa, e a graça de Cristo Jesus, a graça, favor imerecido de Cristo Jesus possa atingir as pessoas possam realmente confessar o nome de Jesus como autor e consumador da obra redentora estabelecida por Deus na eternidade. Então, na internet, nas redes sociais, tanto a rede quanto o anzol são indispensáveis, como assim descreve muito bem aí o Evangelho segundo Mateus, no capítulo 17, versículo 27. Também os escritos joaninos destaca aí no capítulo 21, versículo 11. Por isso, evangelize coletivamente, não deixe de discipular individualmente. O discipulado, quero fazer aqui um esclarecimento sobre o discipulado. A gente percebe a importância realmente gigantesca do trabalho do discipular, professor Calafões. Realmente, eu já tive a oportunidade em momentos anteriores, né? Passei mais de 15 anos discipulando 1 aluno, 2 alunos, 3 alunos, 70 alunos, 100 alunos. Realmente, Deus me vocacionou, Deus me conclamou e eu abracei essa obra de uma forma realmente maravilhosa e me sinto privilegiado, honrado pela essa oportunidade vocacional que Deus
me concedeu. Não é verdade, professor Calafonte, como o senhor também? É verdade, muito bem expressado, professor Soares. Nós temos que observar justamente essa questão do discipular, né? Existe uma facilidade de nós voltarmos para a questão da evangelização coletiva, mas nós precisamos também nos atentar para a questão do discipular. Existem alguns passos que devem ser seguidos durante a evangelização. Nós podemos evangelizar e pessoas se renderem, confessarem a Cristo como seu Salvador, mas existe a necessidade de um acompanhamento individual. Muito embora a rede social nos proporcione atingir várias pessoas ao mesmo tempo, mas a evangelização ela requer também um discipulado que seja voltado de forma específica e individual, para que a pessoa venha a estar bem alimentada, bem focada, bem alicerçada na palavra de Deus. Ela precisa de uma atenção especial individual. E por isso que nós nos voltamos hoje para os nossos líderes, para os nossos irmãos que são professores de escola bíblica dominical, e nós temos, diante dessa lição, perceber a nossa responsabilidade perante aqueles que nos ouvem, perante aqueles que nos tomam como referência na igreja do Senhor, na nossa vida. Nós precisamos atentar para cada pessoa individualmente, preocupado em fortalecer, preocupado em alimentar, para que essa pessoa mais à frente esteja bem substanciada, que esteja bem alimentada pela palavra, e a partir de então venha a ser também um multiplicador desse evangelho. Não é assim, presbítero Soares? Professor Calafonte, interessante. Realmente como um multiplicador da boa semente de Cristo Jesus. A gente percebe claramente. E no tópico 2.2, a mensagem, quem é vocacionado a evangelizar pela internet precisa ter uma mensagem bem definida, o evangelho puro e simples de Cristo Jesus. Então a gente percebe, meu querido irmão, caro telespectador, eu gosto muito de um livro que eu sempre cito, né, nos cursos teológicos, nas escolas bíblicas dominicais, um livro de um dinamarquês chamado C.S. Lewis, professor Calafonte. Esse livro, o título do livro é Cristianismo Puro e Simples. A mensagem de Cristo Jesus é uma mensagem de pureza, de simplicidade. Jesus, ao contrário do que muitos pensam, Jesus não falou muito não. Jesus falou muito, mas quando Jesus falava com pureza, Jesus falava com integridade, Jesus falava com autoridade de Deus. E Jesus falava de forma simples, utilizando as parábolas de uma forma edificante. A gente percebe uma das finalidades pelas quais Jesus falava por parábola, uma delas é para revelar o seu plano redentor para aquelas pessoas, realmente para os seus discípulos, e eles queriam aprender de forma afetiva e amorosa. E outra razão pela qual Jesus utilizava essa metodologia era para ocultar os contradizentes. Então, dentro dessa perspectiva, dentro dessa visão, é que deve ser a sua mensagem, uma mensagem de redenção, lastreado aí pela mensagem de Cristo Jesus, como a gente observa aqui no tópico 1.2, e o tópico 1.3 vai destacar a questão da habilidade. Então, diante dessas informações, diante dessa palavra, desse arcabouço, dentro desse fundamento que é a palavra sacrossanta de Cristo Jesus, a gente vai perceber, então, para evangelizar pela internet, requer-se do evangelista, além da vocação, da mensagem, da habilidade específica. Por exemplo, utilizando blogs. Eu evangelizo o professor Calafonte utilizando blog. Eu tenho um blog, né? E aí, na medida possível, vou colocando algumas informações com o intuito, com o objetivo, simplesmente para trazer palavras de edificação. Não é um desabafo. Eu não posso, em momento algum, utilizar meu blog para fazer desabafo, ou criticar fulano, beltrano, ou cicrano. Não, pelo contrário, essa é a mensagem que nós temos dentro desse contexto aqui. Então, por esse motivo, ele deve saber manusear bem os seus sites, blogs, em suma, ele deve saber usar e se comportar nas redes sociais. Muito importante o comportamento de um cristão, de um obreiro, né? Eu já, nas redes sociais, em alguns momentos fiz algumas críticas, depois eu refiz, né, essas críticas, porque tem uma posição na igreja, como presbítero, como, no caso, o nosso querido professor Calafonte, né, diácono da igreja. Então, a gente tem uma posição como pastor, e aí a gente tem que zelar por essa posição. Não é verdade, professor Calafonte? É verdade. Muito bem colocado, nosso irmão Soares. Nós temos que ter o máximo de cuidado, de cautela com aquilo que nós falamos e expressamos, principalmente quando se trata das redes sociais,
onde a informação ela chega a várias pessoas de uma forma praticamente instantânea. E nós temos que fazer aí um crivo, temos que fazer um filtro, uma peneira daquilo que nós temos que falar. E uma primeira pergunta que nós temos que fazer antes de nós fazermos qualquer postagem, que é o caso aqui que nós estamos tratando, é se aquilo que nós vamos escrever, aquilo que nós vamos expressar, vem a trazer a edificação para aquele que está recebendo aquela mensagem. Perfeitamente. Nós temos que estar preocupados com aquilo que nós escrevemos para que venha a ser motivo de bênção para aqueles que estão escutando e não motivo de escândalo. Não é verdade? Perfeitamente. Muito bem, o debate aqui está muito bom, o debate realmente está esclarecedor, mas nós vamos para mais um breve intervalo e logo após estaremos de volta. Muito bem, estamos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical em Debate, né? Chegamos já praticamente no final do nosso programa e vamos tratar agora do tópico de número 3. O tópico 3 trata o Evangelho Real para Pecadores Digitais. Tema extremamente relevante. Observa, a evangelização dos pecadores digitais, para ser bem sucedido, tem que levar em conta alguns fatores. E o primeiro fator que nós queremos destacar é o tópico 3.1 da nossa lição, destaca o fator Abacuque. A mensagem do profeta Abacuque é uma mensagem impactante, é uma mensagem realmente profética. Então, a mensagem pela internet deve ser clara, breve e objetiva. É interessante realmente que a mensagem, como o próprio escritor dinamarquês C.S. Lewis, no seu livro clássico, diz, a mensagem de Cristo Jesus é de uma mensagem pura e simples. Então, a mensagem do internauta, dentro desse aspecto do fator Abacuque, deve ser uma mensagem breve, mas objetiva, com uma finalidade realmente real para alcançar as pessoas, ainda que não confessem a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então, a gente percebe que essa mensagem pela internet ela deve ser realmente objetiva. De outra forma, o que passa correndo pelos sites de busca, novidades, jamais será alcançado pelo Evangelho. Portanto, nada de mensagem prolixas, cheia de parênteses, subjetivismo, não, mas tem que ser uma mensagem realmente objetiva, simples, que alcance realmente o alvo da qual ela foi preparada nesse aspecto aí, professor Calafante. Professor Soares, como disse o nosso irmão Abacuque, né? A mensagem ela tem que ser objetiva, ela tem que ser clara, de tal forma que quem passe correndo possa lê-la e possa entendê-la. E isso se aplica muito bem aos nossos dias atuais, que é um dia em que nós vivemos em velocidade. O fator tempo é muito importante, né? Então nós vemos que as pessoas estão muito voltadas hoje para mensagens rápidas, para comunicações instantâneas. E quando nós observamos a tendência das pessoas, quando verem uma mensagem muito longa, uma mensagem que requer um devido tempo para que possa lê-la, então as pessoas acabam expurgando, acabam não dando valor àquela mensagem, já passa para outra mensagem. Isso acontece no Facebook, isso acontece no WhatsApp. Então nós temos que utilizar dessas características que são elencadas, clara, breve e objetiva, que o nosso irmão Abacuque já falava lá no capítulo 2 e versículo 2. Nós temos que ser direto e incisivo. Conforme nós falamos no tópico anterior, no subtópico 2, sobre a mensagem, a nossa mensagem ela tem que ser direta, tem que ser simples. Não precisa de arrudeios. Nós percebemos que tem pessoas, alguns pregadores, que se preocupam muito em montar mensagens complexas. Quando nós olhamos para Cristo, que é o nosso exemplo,
e observamos que as mensagens deles são simples, usando coisas, as situações do dia a dia para que nós possamos entender. Então, que a nossa mensagem, seja ela falada, né, seja ela escrita através de redes sociais, que elas sejam simples e objetivas. E nós temos que lembrar de uma característica que não pode faltar em nossas mensagens. Ela tem que ser cristocêntrica, ou seja, tem que ser Cristo no centro. Se nós falarmos muito, escrevermos muito, mas não expormos para o pecador Cristo como a solução, Cristo como aquele capaz de mediar, Cristo como aquele capaz de refazer a comunhão perdida do homem com Deus, então nós vamos perder o nosso objetivo maior, que é fazer com que aquelas pessoas reconheçam que precisam de Cristo para se voltar para Deus. Não é assim, professor Soares? A mensagem cristocêntrica é a mensagem de Calvário, né? A mensagem de Calvário deve ser pregada nesse sentido. Outro fator se destaca aqui, o fator Eliseu. Eliseu foi um grande profeta de Deus, profeta de uma integridade realmente ilibada, um homem de cunho exemplar, e destaca. Então, o fator Abacuque e o fator Eliseu, né? Que nossos sites, nossas páginas sociais realmente possam ser páginas, blogs, realmente e vídeos no YouTube que possam edificar as pessoas, não denegrir as pessoas. Então, utilizando essas mídias sociais para evangelizar, para levar o nome, o reino de Deus em todos os quadrantes da terra. Então, por esse motivo, não se envolva em questões polêmicas que geram brigas, confusões. É verdade. Esse é um ponto que o comentador Cláudio Honor Correia de Andrade destaca muito bem. Muitas vezes a gente se depara nas redes sociais e tem os críticos de plantão realmente que, na verdade, o que ele quer, professor Calafange, meu querido irmão, cara, o telespectador, é simplesmente polemizar. Então, na verdade, a palavra de ordem para esses críticos de plantão é desfazer, escarnecer e criticar as pessoas. Eu acredito que quando nós lançarmos mão das redes sociais, das mídias, não deve ser com esse fim. Se surgir alguma polêmica, podemos até fazer uma argumentação, mas se essa polêmica continua e não chega a um denominador comum, eu acredito que ela não vai produzir o seu efeito devido, que é de evangelizar, trazer a boa notícia de Cristo Jesus. Então, nós devemos realmente se afastar dessa tática, dessa metodologia que possa realmente só gerar brigas, confusões, dissensões. Então, isso não cabe para com a mensagem de Cristo Jesus. Então, cuide de sua reputação. Você constatará que, em muitos casos, sua postura será suficiente para levar as almas aos pés de Cristo Jesus. Então, a postura, a moral, a sua polidez, a sua conduta nas redes sociais, ela vai fazer uma diferença extremamente significativa. Então, esse deve ser o nosso procedimento dentro do fator Eliseu. Então, a exortação do apóstolo Paulo não pode ser ignorada. Fala, diz-te e exorta, repreende com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Escrevendo isso, registrando isso lá em Tito, no capítulo 2, versículo 15. Então, meu querido irmão, caro telespectador, essas orientações paulinas, concernente, destacando aqui o fator Eliseu, é muito importante para o nosso comportamento nas redes sociais. Quando a gente realmente abraça isso, essas informações a gente vai bem e vai honrando o reino de Deus da forma como deve ser. O tópico 3.3, professor Calafange vai destacar também o fator paulino, o fator Paulo. É verdade, professor Soares. E aí nós vemos uma característica singular do nosso irmão Paulo e que nós devemos também seguir esse exemplo em achar uma conexão, né? Em achar algo que possa nos ligar àquele que está a ouvir a palavra. Paulo, ele chega ali, dentro desse contexto bíblico, ele chega ali a Atenas e se depara com um povo muito idólatra, né? Eles tinham deuses para tudo. E ele se deparou ali com uma imagem que era um Deus desconhecido. Ele achou aquele momento ali, aquela conexão aberta para falar com aquele povo e aproveitou essa oportunidade para falar de Cristo, dizendo quem era aquele Deus, a quem se referia aquele Deus, e aproveitou para realizar a pregação. Então, da mesma forma, nós temos que achar uma conexão, nós temos que achar ali uma ligação, algum ponto que possa nos facilitar para que nós cheguemos com o Evangelho. Então, nós temos que estar ligados ao nosso dia a dia com as redes sociais, sabendo o que está acontecendo na política, o que está acontecendo na atualidade,
para que aquele que está conversando conosco, que seja voltado para a política, que seja voltado para alguns assuntos da atualidade, nós estejamos também atentos àquilo que está acontecendo, para que dentro daquilo nós venhamos e conseguimos encaixar, conseguimos uma conexão que venha a abrir portas para que nós possamos falar do Evangelho de Jesus Cristo. A palavra é essa, nós temos que achar uma oportunidade, uma conexão para que nós venhamos adentrar com a palavra de Deus para aquele que está nos ouvindo. Com certeza absoluta. A gente percebe claramente o exemplo paulino, é marcante, né, no Areópago, no capítulo 17 de Atos dos Apóstolos, Atos do Espírito Santo, destacando de sobremodo a relevância da atuação do apóstolo Paulo como um grande missionário. Então, no tópico 3.4, o fator, além do fator paulino, fator de Paulo, o fator Felipe. Ouvi que o oficial de Candace, rainha de Etíopes, o profeta Isaías, Felipe não perdeu tempo. Então é a questão da conexão, é a questão de criar as oportunidades. No caso aqui, Felipe foi direcionado pelo Espírito Santo de Deus para trazer uma orientação, para falar das grandezas do reino, né? Para esse etíope, né? Da rainha de Candace. Então, ele estava lendo uma passagem do profeta Isaías, no capítulo 53, e ele não compreendia. E aí, Felipe chega e indaga, pergunta: entendes tu o que lês? Então, na verdade, ele não estava compreendendo nada. Então, era necessário. Então, o Espírito Santo de Deus, como presciente, ele conduz Felipe a esse cidadão aqui para que ele pudesse aprender realmente das verdades sacrossantas, inerrantes do Deus, Criador dos céus e da terra. Então, dentro dessa perspectiva é importante, né? Então, quem se dedica à evangelização na internet deve estar sempre preparado para interpretar a palavra de Deus, pois a internet é um universo infestado de vírus doutrinário. Com certeza, professor Calafange, realmente a gente já constatou isso, que tem de coisas edificantes, propagado, né, com o fim de evangelizar e trazer o reino de Deus, mas também o que tem de vírus, né, nefastos, doutrinariamente falando, realmente é algo grotesco, é algo realmente, uma lista enorme de falsas heresias, de falsos ensinamentos que, em vez de contribuir, em vez de alimentar a fé, em vez de edificar as pessoas, matam a fé das pessoas através do seu sistema doutrinário, destilando, né, os seus venenos, os seus vírus para contaminar o aspecto doutrinário. Então, tenhamos cuidado nesse aspecto, né, para que possamos cada vez mais estar preparados. Olha só o que diz o apóstolo Paulo na sua segunda epístola de Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem que se envergonhar e que maneja bem a palavra de Deus. Então, meu querido irmão, o debate aqui está muito bom. A minha pessoa, o pastor presbítero aqui, Calafange, né, o diácono Calafange está aqui conosco, mas o debate continua lá na sua respectiva classe da Escola Bíblica Dominical. Convido os amigos, convido os descrentes para que possamos juntos crescer na graça e conhecimento da palavra do nosso Deus. Professor Calafange, obrigado pelas suas contribuições extremamente relevantes. Alegria nossa. E em outras oportunidades estaremos juntos novamente aqui, dando continuidade a esse programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Suas considerações finais. Amém, professor Soares, é uma alegria estar contribuindo aqui, né? Por mais essa parte do reino do Senhor Jesus, né? Que é a parte do ensino que nós temos nos dedicado. E isso aí fica o recado também para os nossos irmãos professores, né? Vamos continuar esse debate no estudo para professores. Você que é aluno, vamos continuar na Escola Bíblica Dominical, sabendo que através dessa palavra, né? Através do estudo dessa palavra, que nós podemos entender e conhecer aquilo que o Senhor quer de cada um de nós. Então, a paz do Senhor para todos. Muito bem. A paz do Senhor. Amém. Paz do Senhor. Amém.